A nova era, também conhecida cada vez mais em nossos dias como a era de Aquários, o terceiro milênio, a Terra na luz, a perfeição manifestada, é uma filosofia que se apresenta como uma religião alternativa, visando mudar padrões, conceitos, ideias, crenças, visando um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo melhor, um mundo que, quem sabe, será até perfeito. A nova era, ela está acontecendo de forma conspirada, de forma oculta, a princípio, tá? São líderes, tá? São estudiosos do assunto, tá? Que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua vivência, né? E foram comunicados, segundo a crença deles, segundo a fé que eles têm, que o homem, ele precisa se evoluir, ele precisa entrar em contato consigo próprio, tá? Então, a nova era de Aquário, tá? Ela está sendo manifestada por esses poucos homens, poucos líderes, tá? Que têm contato com essas mentes ascensionadas. Segundo os adeptos da nova era, há uma mudança no zodíaco aproximadamente de cada 2000 anos. E o signo que regeu os 2 últimos milênios foi o signo de Peixe, que caracterizou o cristianismo. Por isso houve uma predominância forte do cristianismo em todo o mundo. Agora, com a mudança do signo de Peixes para o signo de Aquário, o cristianismo vai perder a sua força. E a nova era, então, passa a exercer um papel de predominância. As ideias formativas mais presentes dentro do contexto da teologia da nova era são, sem dúvida nenhuma, as ideias vindas do Oriente, da Ásia, como, por exemplo, as ideias do budismo, do hinduísmo, também do ocultismo e, no Brasil, por exemplo, também ideias do espiritismo nas suas mais diversas formas. Obviamente, também existe a influência de doutrinas cristãs. Haverá uma religião que irá alcançar todo o mundo, uma religião universal. Todas as coisas apontadas como o movimento Nova Era já estão profetizadas há muito tempo. Há séculos que a Bíblia vem mostrando todas as coisas que deveriam acontecer nos tempos finais. Frequentemente, quando dou palestras para jovens em acampamentos ou retiro de jovens, eu vejo como muitos deles estão usando nas suas camisas símbolos da nova era. Evidentemente, eles o fazem sem saber o significado destes símbolos. Eu acredito piamente que a nova era está tão integrada, definindo tanto o cenário religioso brasileiro, incluindo até o próprio círculo evangélico, que nós precisamos de aplicar a nossa atenção para vermos o que realmente está acontecendo. A nova era é uma tentativa de combinar religião, combinar ciência, combinar filosofia, combinar educação e até mesmo um grande poderio econômico para produzir um sistema de vida, um sistema de adaptação do homem ao universo que torne o homem capaz de controlar os processos de que ele faz parte, que torne o homem capaz de controlar o universo e o seu próprio destino. Nós cristãos já estamos identificando com esse movimento os conceitos mais esotéricos e místicos, como pirâmides, os cristais, pêndulo, tarô, visualização, mentalização, viagens cósmicas, coisas que reconhecemos facilmente pertencerem ao reino das trevas. Mas por isso mesmo corremos o sério perigo de nos descuidarmos de uma verdade mais abrangente. Aliás, não há nada de novo na nova era. São antigas práticas milenares, já condenadas na Bíblia, hoje com uma roupagem nova. Essa é simplesmente uma mesma filosofia que tem assumido formas e proporções diferentes através dos séculos. Seja qual for o caso e época, o agente é sempre Satanás, o veículo é sempre o homem, a estratégia é sempre o engano, a sedução. E nesse sentido, todo ser humano, incrédulo ou crente, é hoje potencialmente
um agente da nova era. Sutilmente, através da influência do movimento da nova era, Satanás tem trocado o pensar pelo sentir, ensinando à nossa geração que o importante é que você se sinta em paz e harmonia consigo mesmo. Cada um tem a sua crença, cada um tem o seu objetivo, a sua forma de se manifestar perante a sociedade. Cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem uma ideologia. Cada um crê em si próprio. Tá? Então o encontro de alquimia da natureza é isso, é unir todas as pessoas, tá? De todas as raças, de todas as crenças, religiões, não importa a religião que seja. Tá? O meu objetivo é fazer com que haja uma conexão, tá? Uma junção entre as pessoas, uma harmonia cósmica. Há mais ou menos 20 anos atrás, o Dr. Francis Schaeffer escreveu a seguinte frase: o homem racionalista, humanista, começou afirmando que o cristianismo não é suficientemente racional. Agora fez meia volta em um amplo círculo e acabou na condição de místico, ainda que místico de um tipo todo especial. Hoje nós vemos, de uma certa forma, a realização daquilo que foi predito pelo Dr. Francis Schaeffer. Vemos um reavivamento do paganismo acontecendo no mundo inteiro. Algo que acontece no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e assim por diante. Tudo isso é resultado do abandono da objetividade. Nós vemos os valores na sociedade, tanto valores pessoais, individuais, quanto religiosos, sendo completamente colocados à observação e à determinação do próprio indivíduo. A nova era tem procurado conduzir o homem a uma crescente devoção a si mesmo. E ela tem, como seus argumentos importantes, atribuído o título de ciência ao místico e esotérico. A coisa que mais me choca dentro da nova era hoje é o misticismo, é a superstição dentro da nova era. Olha, quando você examina esse movimento, você vai ver que não são pessoas analfabetas, que não são pessoas da baixa camada socioeconômica no nosso país hoje que está em volta disso. Você vai ver que são pessoas do mundo intelectual, políticos, professores de universidade. Você pode abrir jornais, como nós temos aqui nos nossos arquivos, jornais de pessoas que hoje estão indo atrás de duendes, gnomos, elfos, delfos, salamandra, que são seres mitológicos, conto de fada, nunca existiram. É possível hoje você encontrar pessoas graduadas na USP, na Unicamp, até professores de universidade que vão para o jardim com uma lupa na mão, tentando encontrar um duende, ver um gnomo. E se você for espiritual o suficiente, você vai conseguir ver um gnomo. Ora, gente, Ainda no século XVII, o autor do livro clássico O Peregrino, John Bunyan, escreveu também outro, menos conhecido de título, A Guerra Santa. Nesta história, Satanás e suas hostes formulam a estratégia de atacar a cidade de alma de homem, não pela força de exércitos, mas pela sutileza da sedução, penetrando disfarçados através dos portais principais da visão, audição, tato, olfato e paladar. Encontramos exatamente esta mesma estratégia oculta na filosofia da nova era atual e também em suas origens, desde o Jardim do Éden. No princípio da história humana, Satanás, valendo-se do desejo de Adão e Eva de serem iguais a Deus, seduziu-os a trocarem o que eles ofereciam pela obediência que Deus havia pedido. Mais tarde, Caim, filho de Adão, igualmente enganado, tentou alterar o modelo de adoração instituído por Deus, oferecendo aquilo que ele queria oferecer e não o que Deus queria receber.
É no período grego, em mais ou menos 550 anos antes de Cristo, que encontramos na civilização ocidental o primeiro registro escrito da ideia sedutora da reencarnação, pelo autor Fericides de Samos. Outros gregos famosos como Píndaro, Pitágoras, Empédocles e Platão também em muito contribuíram para a formação e divulgação no Ocidente de diversas doutrinas abraçadas hoje pela nova era. Platão viveu de 428 a 348 a.C. E a sua ideia com respeito ao homem era, por assim dizer, um dos fundamentos do que hoje é o pensamento da nova era. Platão afirmava muito mais do que a simples imortalidade da alma, que a alma humana era eterna. Na Grécia Antiga, o homem orgulhava-se do seu desempenho intelectual, racional, mas já sentia forte influência oriental. E a filosofia da nova era de nossos dias encontra a definição dos seus conceitos básicos no hinduísmo e no budismo. Esses sistemas apresentam um politeísmo embrulhado em monismo, onde milhões de deuses manifestam Brahman, o Deus que é tudo no universo. Apresentam também um ciclo de criação, morte e recriação, tanto para o homem, na doutrina que conhecemos como reencarnação, como para o próprio universo. Alguns chegam a dizer que são necessários 84 laksas reencarnativos. Cada laksa é um período de 100.000 reencarnações, para que um homem volte a assumir a forma humana depois de reencarnado. É interessante nós observarmos como é que esse número de 84 laksas é dividido. Uma pessoa que queira voltar como homem deve passar por 20 desses laksas como planta, 9 como peixe ou anfíbio, 10 como ave, 11 como um inseto, 30 como um bovino, 4 como um macaco. As doutrinas do hinduísmo também incluem a lei do karma, uma lei de causa e efeito, e a transmigração das almas, que ensina que todos os seres vivos possuem a mesma natureza básica, conceito que também faz parte da doutrina da reencarnação. Às vezes você está na cozinha da sua casa e passa uma barata correndo, deixa a barata em paz. Vai ver que a tua avó está naquela barata. E você não vai querer interromper o ciclo kármico da sua avó. Aquele pernilongo que vem zunindo no teu ouvido, é aquela musiquinha infernal, você não pode dar um tapa no pernilongo, porque vai ver que é o teu tio que está naquele pernilongo. Sim, o hinduísmo e o budismo constituem uma assimilação de múltiplos conceitos religiosos num sistema místico e ascético. Também é muito curioso que, desde o princípio, as mulheres vêm tendo um papel importante na estratégia de sedução de Satanás. Ao analisarmos o capítulo 3 de Gênesis, vemos a atividade sagaz de Satanás ao se aproximar não de Adão, mas de Eva, como ele continua fazendo até hoje. Por isso, no seu plano, ele inclui a liberalização da mulher. Em uma entrevista dada à revista Ano Zero, a feminista Rosemarie Muraro, com suas palavras mesmo dizendo: foi na nossa mão, minha e do Leonardo Boff, que nasceu o movimento de mulheres e a teologia da libertação. Ao ser perguntada a respeito do papel da mulher na sociedade, ela diz que cabe à mulher o papel principal no projeto de impedir a destruição do planeta e estancar a pilhagem da riqueza pública pelas elites do mundo. Satanás sabe da constituição feminina, conhece muito bem, e sabe que, através da mulher, ele consegue muito mais facilmente, dando-lhe experiências extrasensoriais, conforme a técnica diz, ele pode controlar o homem. Nós vemos ensinos que são extremamente famosos nos dias de hoje, como a batalha espiritual, a famosa cura interior. Outro ensino seria a confissão positiva, que tem sido a ponte, eu chamaria assim. Esses ensinos têm sido a ponte camuflada de Satanás
para adentrar as igrejas pelos fundos e subvertê-las. A nova era tem doutrinas definidas, assim como profecias para a implantação da era de Aquário. Essas coisas realmente apresentam algumas similaridades com a revelação bíblica. Certamente, Satanás tem que trabalhar em cima de uma verdade bíblica. A Bíblia, ela é eficaz quando nos ensina e nos adverte que devemos estar preparados porque o ensino errado virá, a operação do erro virá, a confusão religiosa virá. A Bíblia diz que haverá tempos em que não suportarão mais a sã doutrina e, como que sentindo coceira nos ouvidos, darão mais valor às fábulas do que à verdade. A nova era estriba-se em duas crenças básicas. Primeiro, ela afirma que o próximo passo na evolução da humanidade não será física, e sim espiritual. O homem passará a reconhecer que é Deus. Segundo, que o objetivo desse movimento da nova era está numa unificação global. O homem se unirá ao seu semelhante numa utopia social. Se unirá à natureza através de uma uniformidade ecológica e se unirá com Deus numa união divina. Assim, o movimento da nova era se faz uma espécie de enorme esponja cósmica que absorve todas as religiões, culturas e governos. Eu comparo a nova era a um terreno baldio, onde alguém colocou uma placa escrito assim: aceita-se lixo. O movimento da nova era distorce as próprias bases da fé cristã. Quando ela fala de Deus, não se refere à pessoa do Pai Celestial, mas a uma força energética impessoal. Uma das finalidades da nova era é reunir todas as pessoas deste mundo debaixo de uma mesma religião. Ele quer a adoração de todas as pessoas neste mundo. Uma religião que não tenha mais absolutos, como o cristianismo, onde tudo seja subjetivo, onde tudo se oponha à pessoa de Deus. Eu quero apresentar aquilo que poderia ser uma definição de Deus segundo o ensino da nova era. Deus é uma força cósmica ou princípio impessoal que encerra todas as coisas, homens, animais, plantas, o bem e o mal. Essa é a visão panteísta de Deus e leva a uma implicação muito séria quanto à natureza do homem. O homem é um Deus em potencial, é o ser mais elevado que tem. Só que ele não tem consciência disso. Crendo que é Deus, o adepto da nova era encara a salvação como a simples conscientização da sua origem e natureza divina. E se a salvação da nova era é uma questão de conhecimento, segue-se que precisamos ser salvos da ignorância e não do pecado. A redenção própria é o caminho da perfeição. Em cada ser é um Deus em potencial. Tá? E a magia, a alquimia da natureza, ela é uma técnica, é uma forma, tá? Com que o homem... O que é a definição de magia? Magia é a ação da vontade do homem consciente sobre a matéria. Ou seja, ele se conscientiza do seu dia a dia, das suas funções, do seu eu, dos seus desejos. Ele se conscientiza do que está ao redor dele, do que existe aí fora. Né? Ele se conscientiza de tudo isso. Frente a essa conscientização, ele consegue predeterminar o seu próprio destino. Muitos que estão hoje defendendo a ideia da deidade do ser humano gostam de citar 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, onde a Bíblia diz que nós somos participantes da natureza divina. Por incrível que pareça, até a nossa amada irmã Valnice Milhomes, que tem um grande ministério e hoje influencia muitas pessoas do nosso país, ela também já se abriu para esse tipo de ensino e hoje está transmitindo. Eu pude um dia ouvir Valnice, no sábado de manhã, falar na televisão. Estão dizendo por aí que Valnice ensina que somos deuses. Valnice nunca disse isso. É a palavra. Imediatamente ela citou 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Participantes da natureza divina.
Como entender essa passagem? O que o apóstolo quer dizer nessa passagem? Ora, se lermos o contexto dessa passagem, os versículos seguintes, 5, 6, 7, nós vamos ver que o apóstolo nos ensina que, à medida em que escapamos da corrupção do mundo, nós começamos a exibir os atributos comunicáveis da deidade. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 10, antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum haverá. Há um pensamento que eu li num livro nos Estados Unidos. Há duas verdades sobre essa questão da deidade do ser humano. A primeira, há um só Deus. A segunda, pode ter certeza que você não é ele não. Eu acho que isso aí explica bem essa situação. Diante do conceito redenção própria da nova era, Jesus Cristo se torna desnecessário a redenção da humanidade. E o ensinamento bíblico do seu sacrifício para perdão dos nossos pecados é rejeitado. Disse que o Espírito de Cristo estava em Jesus, assim como esteve em Krishna e Buda. O homem Jesus só é divino exatamente no mesmo sentido em que nós somos divinos. Mas a nova era, desfazendo-se da pessoa de Jesus Cristo, propõe profeticamente a vinda de um outro grande homem. A nova era ensina que haverá um líder mundial que eles estão esperando. Este líder, eles dão alguns nomes. Os nomes mais conhecidos são Saint Germain e Lord Maitreya. Segundo eles, este líder haverá de governar o mundo inteiro para trazer finalmente paz e segurança. Isso não é novidade para os que conhecem a Bíblia e a estudam. As profecias bíblicas apontam que haverá um líder que virá com muito poder, realizando sinais, prodígios, para governar este mundo. Acontece que este líder, tão esperado e tão proclamado pela nova era, nada mais é do que o anticristo apontado pela Bíblia. E ele virá, segundo as profecias, para se opor a tudo quanto é relacionado a Deus e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Prometerá a paz, prometerá a segurança. E durante um pequeno período de tempo, até que haverá alguma paz. Como diz a Bíblia, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Já existe a Constituição Federativa do planeta Terra, o que seria a Carta Magna do planeta, onde estão estipuladas as leis que hão de governar o mundo sob a mão do anticristo. Haverá uma hierarquia, haverá delegações em todas as partes do mundo, de tal maneira que nenhum recanto do planeta Terra estará sem a fiscalização deste líder. Será uma maneira de controlar todas as pessoas. O comércio, as operações financeiras, o trabalho, a movimentação das pessoas, tudo isso já faz parte deste grande projeto da nova era. Mas mais uma vez podemos dizer, para o que estuda a Bíblia, isso não é novidade. A Bíblia fala de que o anticristo controlará todas as pessoas e que até o comércio, até os atos de compra e venda serão controlados por ele, através de uma marca, de uma numeração. Hoje podemos ver como isso está se tornando uma grande realidade. O crescimento da tecnologia em informática e comunicações. O movimento da nova era hoje se apresenta à humanidade quase completamente camuflada pela cultura popular. É preciso que estejamos atentos a essa infiltração de ensinamentos da nova era em todos os níveis da sociedade. A conhecida
série cinematográfica Guerra nas Estrelas popularizou em muito as ideias básicas sobre Deus na nova era, principalmente os aspectos hinduístas que compõem a ideia de Deus. Deus é apresentado como uma força. A frase que se tornou conhecida nessa série foi: a força esteja com você, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Especialmente aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo precisam estar muito alerta para essa situação. Essa proposta, esse sistema de vida, de encarar a realidade, essa visão do mundo está sendo vendida às nossas crianças, aos nossos filhos nas escolas. Ela está nos invadindo através do fantástico na televisão. Ela chega através de revistas, através de filmes. Ela vem massacrando, especialmente lá de Hollywood, onde a grande maioria dos filmes agora contém algum elemento místico. Nem sempre claramente dito, às vezes é claramente dito. Por exemplo, num dos filmes recentes, de um dos atores mais populares de Hollywood, Kevin Costner, o filme Robin Hood, ele, o herói, pergunta a um dos seus companheiros se em alguma vida passada ele havia feito algum mal ao seu companheiro. A sutileza é muito grande. Não se afirma que houve uma reencarnação. Por volta do meio da década de 60, os Beatles, especialmente os Beatles, começaram a introduzir no mundo temas hindus na música jovem. Do lado das guitarras elétricas havia a cítara de Ravi Shankar, que acompanhou os Beatles nos seus LPs a partir de 1966. E aos poucos os Beatles foram vendendo para a cabeça do jovem ocidental a ideia de que era necessário desligar, fechar todas as torneiras de pensamento, fechar os registros, apagar os circuitos e tentar simplesmente focalizar alguma coisa externa, alguma coisa além do nosso universo, do nosso mundo aqui. Uma outra prática muito comum no movimento Nova Era é adquirir experiência nova através de exercícios de respiração. Ensinam eles que, através dessa prática de respiração programada, a pessoa pode atrair ou até engolir ou inspirar a energia cósmica, ou seja, o espírito cósmico. Infelizmente, esse movimento começa nos nossos tradutores, que escolhem determinado material para traduzir, passa pelos nossos editores, que não examinam muito bem o que se está editando, chega-se ao púlpito, onde pregadores, onde pessoas que são responsáveis por transmitirem a mensagem não examinam o que estarão transmitindo, mas se é de sucesso, se é da época, transmite-se. Isso chega até a igreja, e através do canal o mais competente possível, o pregador. Os canais de comunicação da nova era são quase incontáveis, mas há certos símbolos que já se identificam claramente com o movimento. Peter Unruh é um pesquisador evangélico bastante versado nessa questão. Provavelmente o símbolo mais usado pelo movimento Nova Era é o arco-íris. Realmente, essa expressão arco-íris já tem uma conotação do paganismo. Na Bíblia nós só encontramos a expressão o arco de Deus. A palavra íris foi acrescentada mais tarde em referência a uma divindade egípcia. O arco-íris, conforme a fundadora do movimento Nova Era, Helena Blavatsky, seria uma ponte espiritual ou mental ligando a mente da pessoa com a hierarquia espiritual, que seriam os espíritos caídos, e chegando finalmente então até Lúcifer. Então sempre quando se usa o arco-íris na Nova Era, o significado é completamente diferente do que aquele que nós encontramos na Palavra de Deus. Um outro símbolo muito usado é o Yin-Yang. Ensinam os adeptos da Nova Era que toda pessoa precisa estar numa vida de integração com a natureza, incluindo os poderes cósmicos e também a Terra. Então o Yin-Yang significa a união entre os contrastes. Significa, num sentido mais amplo, a união entre a energia da hierarquia espiritual, que são as ossos espirituais da maldade, e o corpo humano.
Usa-se também frequentemente a flor de lótus. Quando a flor de lótus vem com um desenho de um círculo no meio e um ponto no meio, então ela tem um significado da prostituição sagrada. Significa, nesse caso, órgão sexual feminino, e quando vem junto com cristais apontando para cima, isso significa então a união entre o órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino. A pirâmide não é usada somente como símbolo do movimento, mas tem a função dentro da nova era de atrair as chamadas forças ou a energia cósmica. A pirâmide simboliza então a hierarquia deste movimento, onde no topo da pirâmide ficaria então Lúcifer, junto com a sua hierarquia espiritual, e na parte inferior da pirâmide as diversas organizações que compõem o movimento Nova Era. Outro símbolo muito usado é o chamado pé de galinha. Esse símbolo, usado desde a antiguidade, tem tido sempre o significado da paz que o mundo pode promover sem Cristo ou até no combate à fé cristã. As moças frequentemente usam também a chamada cruz com laço. Trata-se de uma pequena cruz que já havia sido usada no Antigo Egito e sempre durante toda a história, seja no Egito ou na Grécia, como também no Oriente e na atualidade pelo movimento Nova Era, sempre estavam relacionados à questão da procriação e da sexualidade da pessoa. Para os adeptos da Nova Era, essa cruz significa a imortalidade, a vida eterna, é um símbolo também da deusa do amor, da deusa da fertilidade, especialmente uma expressão da liberdade sexual incondicional. Símbolos são apenas símbolos, mas ajudam muito em fixar na mente das pessoas ideias, princípios, ideologias. Se a nova era tem os seus símbolos, a igreja também as tem, como a cruz, por exemplo. A cruz, através dos séculos, foi bandeira que as forças do cristianismo hastearam e seguiram, pois significava a morte de Jesus Cristo para a salvação dos perdidos. Mas algo assustador está acontecendo nos dias de hoje. Eu acredito que indiferença é um dos problemas principais que o cristianismo atravessa nos dias de hoje. Não indiferença em relação às coisas que ele está vivendo como cristianismo em si, mas principalmente quanto a coisas relacionadas e que estão acontecendo em todas as esferas onde o cristianismo está inserido. Um dos pontos, por exemplo, é quando nós chegamos a perguntar o que é que tem a ver Nova Era com o cenário religioso brasileiro. E a tendência nossa de imediato seria dizer, bom, basicamente nada. Nova Era é Nova Era e cristianismo é cristianismo. Eu creio que nesse descaso em relação aos fatos é que nós entendemos que precisamos de dar um pouco mais de atenção a esse fato. Eu acredito piamente que a nova era está tão integrada, definindo tanto o cenário religioso brasileiro, incluindo até o próprio círculo evangélico, que nós precisamos de aplicar a nossa atenção para vermos o que realmente está acontecendo. Basicamente, o que tem sido oferecido ao cristianismo é a proposta, eu diria, como que de um barco furado. Porque eu não creio que um cristão, ou uma sociedade cristã, ou uma igreja evangélica jamais tenha se declarado adepta da nova era em si. No entanto, o que nós vemos acontecendo nos dias de hoje, e que me preocupa bastante, é o fato de que igrejas, mesmo não tendo feito essa declaração, têm sido como que atraiçoadas e submetidas a uma administração declaradamente nova-erística, onde através de certas ministrações que são feitas, através de certas conclusões que se chegam, através de certas decisões que se tomam, nós percebemos que de uma forma clara e inequívoca, a igreja evangélica dos nossos dias tem trazido para dentro de si e tem assumido uma postura que em muitos aspectos é nada mais e nada menos do que uma expressão e uma propaganda da ideia nova-erística. É por isso que quando nós paramos e consideramos, por exemplo, certos movimentos nos dias de hoje, nós vamos perceber que o famoso carismatismo ou neopentecostalismo estão quase que de forma desavisada trazendo para dentro da igreja uma filosofia que se compatibiliza em muito com isso que tem sido ensinado, não só através de livros evangélicos,
mas também através de livros seculares, dizendo que existe uma interligação bem perceptível se nós apenas abrirmos os nossos olhos. E o ponto básico é que a Bíblia tem sido usada para justificar as situações e não para definir essas situações. Nós partimos do ponto em que a situação, a postura que eu assumo, ela é automaticamente embasada na palavra de Deus. Então eu me aproprio da palavra para me justificar e não para definir a minha postura ou para definir a postura que eu deveria assumir. É por isso que, dentro disso, quando nós olhamos para todo esse movimento, e eu estou convencido de que, em larga escala, o nosso famoso movimento neopentecostal ou carismático tem como que introduzido ou importado para o seio desse grande, vasto grupo que se chama grupo evangélico, filosofias não apenas similares, mas em muitos dos aspectos, uma imitação. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como se vê, a Bíblia já está falando disso há muito tempo, de que nos últimos tempos, pessoas abandonariam a sua fé, não estariam mais ligadas àquilo que o Senhor diz, mas àquilo que eles acham. Pessoas hoje estão dando muito menos valor ao que Deus fala na sua palavra para seguirem suas emoções, suas experiências pessoais. A apostasia já está chegando. No Brasil existem hoje 3 áreas onde a definição filosófica da nova era está presente e dominando os nossos pensamentos, dividindo as nossas igrejas, criando inimizade e contenda entre pastores e pregadores que supostamente deveriam estar pregando a mesma mensagem, visto que o Evangelho é um só. No entanto, não é assim que acontece. Satanás muda a tática. No primeiro século, os crentes em Cristo foram jogados aos leões para o divertimento do público. A estratégia agora é diferente. A igreja tem feito um exercício tremendo, tentando se preparar para uma possível era de perseguição. Eu acredito que é aí que nós erramos o alvo, porque a nova era não persegue a igreja, a nova era seduz a igreja. Esta sedução precisa vir de dentro da igreja, com aparência de autenticidade. O que tem acontecido é que pessoas que já têm autoridade, que já fizeram o seu nome dentro da própria igreja evangélica, têm trazido para dentro desta igreja filosofias que nunca pertenceram, que nunca fizeram parte àquela relação de princípios bíblicos que Jesus instituiu para o seu povo. Um desses líderes é Paul Yong-cho, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia, que nas suas pregações e livros afirma que, desde que Deus criou o universo com somente uma palavra falada, nós também podemos realizar as coisas pela palavra falada. E diz mais que os coreanos têm sofrido por 5.000 anos por terem falado sempre as palavras erradas. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que, através dos 5.000 anos da história coreana, temos estado constantemente morrendo, constantemente em guerra. Em outras palavras, você declarou, você recebeu. É considerado um escritor evangélico. Isso aqui tem definido o ensino de muitos púlpitos brasileiros. Mas você pode se envolver com alguma coisa talvez um pouco mais profunda, você pensaria. Então eu diria, leria alguma coisa profunda para você aqui. Então não tenha uma mente sombria. Expulsemos os pensamentos sombrios. Não fiquemos pensando na doença. Não estimulemos o receio do fracasso. Nossa imagem verdadeira é perfeita. Mas quando somos dominados pela mente sombria, os acontecimentos negativos se aproximam. Não cultive o pessimismo e o negativismo em sua mente, pois eles são o ímã que atrai de maneira inexorável tudo de negativo e pessimista que existe em redor. Pô, Yang Shu de novo? Não. Eu li para você agora da revista Fonte de Luz,
que é um dos veículos que mais promove a seita do Seixonoye. O livro é diferente, a fonte é diferente, mas a mensagem é a mesma. Novamente citando Valnice Milhomes, em sua pregação na TV no dia 16/9/89, ela relata o seguinte, faz a seguinte afirmação: quem fala projeta as imagens da mente, e essas imagens se materializam. E, ao dar o contexto desta declaração, é o seguinte, falando do povo de Israel calado em volta de Jericó, quando da queda da muralha de Jericó. E ela pergunta por que Deus mandou que eles ficassem calados. Vocês já pensaram se eles falassem? Quem fala projeta as imagens da mente, e essas imagens se materializam. E eles poderiam falar outras coisas, enquanto estivessem dando estas voltas. Então Deus deveria ter-lhes dito, não abram a boca até eu dizer. Abra a boca e a muralha cairá. Cerque-a e a palavra que Deus der vencerá. A Bíblia diz, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, logo no versículo 3, que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Será que você conseguiria pensar comigo o que foi que Deus esqueceu de deixar para mim e para você, para que nós vivêssemos uma vida cristã completa? A palavra tudo quer dizer simplesmente tudo. Quer dizer que o que eu e você precisamos para vivermos uma vida cristã autêntica, aprovada diante do dono do cristianismo, tudo o que precisamos é o conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, final do versículo 3. Quando nós nos envolvemos em aspectos como a maneira de se ensinar, a batalha espiritual, confissão positiva e principalmente nos nossos dias, a cura interior, nós estamos simplesmente dizendo em outras palavras, coloridas, de fato, que Deus se esqueceu de alguns pontos. E que Paulo, por exemplo, coitado, muitas coisas ele não pôde desfrutar. E é nesse sentido que, temendo que pessoas surgissem, como tem surgido nos dias de hoje, dizendo, bom, essa é a maneira que você vê. Eu vejo assim, sabe por quê? Porque eu sinto assim. Então que existe um outro versículo no mesmo capítulo. Sabendo primeiramente, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Não é o que eu sinto que vai definir a ministração bíblica. Não é a minha experiência que vai definir a doutrina bíblica. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, diz-nos a palavra de Deus. Sem dúvida, a palavra falada tem infinito poder, quando falada por Deus. Creio que se queremos ver Deus operando, devemos falar o que Deus falou, e não pensar que somos iguais a Deus e, consequentemente, ter esse poder em nossas palavras. E o que dizer da batalha espiritual, tão pregada e difundida nos nossos dias? Você poderia pensar, bom, já vem com a ideia de que batalha espiritual também é uma ministração da filosofia da nova era. Eu não creio nisso, pelo contrário, eu creio que batalha espiritual é uma matéria tão bíblica quanto salvação pela fé. Eu só não creio, isso é verdade, que da maneira como a matéria tem sido ministrada em círculos evangélicos nos dias de hoje, esteja coerente com a ministração bíblica sadia. Esse seria o ponto de começo. Eu teria inúmeros esboços para mencionar a todos vocês, mostrar inclusive, documentar o que eu estou colocando, de pessoas que têm saído por aí com propaladores do novo ensino da batalha espiritual e que partem por pontos, ou através de pontos, que mais confundem e dividem do que edificam. Sabem, a palavra de Deus já nos alerta em relação a isso, onde em 1 Timóteo capítulo 4, nós vemos aqui no versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Estudar sobre batalha espiritual nos dias de hoje significa ter autoridade sobre os demônios. Significa ter em você mesmo a habilidade de repreender as forças satânicas. Significa lutar no time de Deus e fazer com que, através da sua habilidade, esse time de Deus possa prevalecer. Essa ideia é antiga e ela tem sido mais divulgada e até ampliada depois que nós tivemos aí a edição em português do Este Mundo Tenebroso, por falarmos em Brasil. Que, se escrito como ficção, é uma coisa, mas nem todos sabem que religião tem surgido após esse ensino. E que pessoas têm tomado isso como sendo absoluto em suas vidas, ou seja, o fato de que os anjos estão em dificuldade. Que Deus até que está disposto a abençoar o ser humano, mas esses anjos não podem nos abençoar, já que eles são a força ativa de Deus, a menos que exista lá naquela pequena cidade um determinado pastor que ore, e ore muito, e que declare a vitória, e que repreenda a investida de Satanás, e que chame mais pessoas, e que essas pessoas orem com ele, e que juntos possam reforçar a ideia de que realmente Deus tem que lançar os anjos para interferirem na história humana. E hoje nós temos a liberação, onde nas nossas igrejas evangélicas, no início dos cultos, nós vemos homens e mulheres de Deus orando, invocando a bênção de Deus sobre o culto e desperdiçando nos seus 5 minutos de oração 3 minutos em conversa com Satanás. Satanás, eu te repreendo. Satanás, eu te amarro. Espírito de desobediência, espírito de confusão. E então fica em altos papos com Satanás. E depois de um certo ponto resolve dizer: Senhor, agora abençoa esse culto que é prestado para o Senhor. Só se esquece que já gastou 3 minutos orando diretamente para Satanás. O que a palavra nos diz, de uma forma clara, é que tem havido um equívoco tremendo. Sem dúvida, falar com Deus dará melhor resultado do que falar com o diabo, uma vez que não somos nós que vamos amarrá-lo, mas sim um anjo de Deus, e isto somente durante o milênio do reino de Cristo, depois da tribulação. Por enquanto, ele anda solto, procurando alguém para devorar. Batalha espiritual é sim um tema bíblico, mas da maneira como tem sido ensinado nos dias de hoje, não é nada mais e nada menos do que um reforço ao que a nova era tem ministrado. Ou seja, você tem o poder nas mãos. Descubra o Deus que há em você, e nessa batalha espiritual você será vitorioso ou vitoriosa. Só não se fala assim, mas os nossos púlpitos pregam isso e as nossas editoras evangélicas publicam isso. Nos cuidemos com isso, amigos. Satanás frequentemente se aposta das nossas palavras, da terminologia dos cristãos, dando-lhe um outro significado para confundir os seguidores de Cristo. O assunto de cura interior é tão importante que Jesus Cristo se preocupou tanto com ele que lhe deu uma dimensão bem mais abrangente. Tanto é que Cristo não veio apenas para curar o nosso interior, mas toda a nossa vida. Ele veio para nos libertar da maldição do pecado e para nos dar uma vida eterna com ele. Quer dizer que cura interior é um assunto tão bíblico quanto purificação de pecados pelo sangue de Cristo. O aspecto é que, uma vez mais, a maneira como o assunto tem sido ministrado deixa muito a desejar em relação àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Adão disse: a culpa é da minha mulher. Eva disse: foi o diabo que me enganou. E o homem do século XX também procura alguém ou alguma coisa para culpar pelos seus problemas, falhas ou, melhor, seus pecados. A sociedade é responsável, a situação política e econômica, essas são responsáveis, mas você não. Tudo bem com você. E se você precisa de uma cura interior real, vamos buscar no passado. O seu pai era alcoólatra, por isso que agora você tem essas dificuldades. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, o seu pai disse que você seria um menino difícil, então você é difícil por causa disso.
E alguns vão ainda além, a ponto de, após fazerem esse retrocesso, lá na situação embrionária até, então quando você está naquela situação, é até cômica a situação, então eles lhe dão um travesseiro e agora dizem, pode esmurrar o seu pai, porque ele é o responsável por isso. O que acontece é que isso vai trazer para você uma cura interior. Pastores, líderes evangélicos, pregadores do evangelho estão se dedicando a isso. Estão deixando aquela ideia arcaica, ultrapassada de se pregar o evangelho puro e simples dos púlpitos. Estão agora numa dimensão mais elevada. O nosso lance agora é cura interior. Essa cura devia ser chamada loucura. Porque somente quando o homem reconhece que ele é culpado, pecador, perdido, depravado, sem esperança, que ele vai se lançar aos pés de Jesus clamando, tenha misericórdia de mim, pecador, e assim receber do Senhor Jesus Cristo a verdadeira cura interior. Quais são as bases, eu pergunto, para afirmarmos que a igreja evangélica tem sido assediada e solapada por ministrações da nova era? O que nos faz entender que realmente isso tem acontecido no seio das igrejas e que responsáveis pela pregação da mensagem têm transformado a sua pregação de evangelho numa ministração que vem corroborar, que vem concordar com essa filosofia da nova era que está sendo tão divulgada nos nossos dias? São basicamente 2 pontos. O primeiro deles, existe a necessidade de que a verdade seja sacrificada para a preservação da unidade. Em vários desses livros que nós temos aqui nas mãos, nós vemos um depoimento atrás do outro dizendo que, a menos que nós sacrifiquemos alguma coisa, nós jamais seremos unidos. E por incrível que pareça, o que primeiro precisa ser sacrificado é a verdade. A Bíblia diz que a única coisa que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje nós temos visto cristãos e pregadores mesclando a verdade com outros ensinos para que possam se tornar mais aceitos e, em decorrência dessa aceitação, possam se tornar mais unidos. É isso que a nova era quer. É isso que muita liderança evangélica tem feito. O segundo ponto é o sacrifício da doutrina para promover a unidade. Ou seja, a unidade jamais acontecerá a menos que nós sacrifiquemos aqueles pontos que nós temos como sendo definitivos na nossa vida cristã. Nós chamamos isso de doutrina. Não há como viver uma união se nós não atentamos para as nossas diferenças doutrinárias e desmanchemos toda essa diferença e sejamos um. É uma nova ordem mundial. A nova era vem aí. Aliás, 2 novas eras. Uma sob a orientação de Satanás e outra dirigida pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira vem com engano, prometendo paz e prosperidade, progresso e harmonia, mas vai dar justamente o contrário. Esta nova era será um período de extrema angústia e sofrimento, ódio, perseguição, fome, pragas, guerras, violência e imoralidade. Mas Jesus Cristo ainda é o Senhor. E virá para estabelecer a sua nova era, o reino de 1000 anos sobre a terra. E então haverá verdadeira paz, segurança, prosperidade e amor. Esta fita é um apelo a cada um de vocês para não se deixar enganar com a mentira de Satanás que nós, como pequenos deuses, podemos produzir aqui no planeta Terra este novo mundo de perfeita harmonia tão falado e promovido pelos adeptos da nova era. Deus vai permitir que Satanás reine sobre o mundo durante 7 anos, mas este reino terá um fim calamitoso. Firmadas nas Escrituras, as quais Jesus disse vão se cumprir até a última vírgula, vamos pregar a sã doutrina, viver uma vida pura e santa, levando a mensagem de salvação ao mundo perdido e esperar com paciência a vinda do Senhor Jesus, que vem estabelecer o seu reino com paz, de verdadeira harmonia e bem-estar, neste mundo durante 1000 anos e nos céus de Deus para toda a eternidade. Vale a pena esperar, trabalhando e orando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus.
o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, especialmente essa tentação de pensar que nós somos donos do nosso próprio destino, mas livra-nos desse mal, pois teu é o fim, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém.